Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da It Works. Vamos bater um papo bacana aqui. Hoje um bate-papo um pouco diferente. Não vamos falar só da área tributária, nós vamos falar também de inovação. E para isso nós convidamos aqui o Ícaro Martins. Tudo bem, Ícaro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir, falar de inovação, de expansão de negócios. Tenho certeza que vai ser um papo muito animado aqui Eu não hoje. tenho dúvida disso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria também agradecer aqui o Matheus. Tudo bem, Matheus? Certo, tudo Como é que bem. você está? Muito bem, melhor agora, né? Legal. Flavião, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Como diria um amigo meu, Ícaro, se melhorar, melhora, né? É, Tá bom, legal. E eu queria que vamos começar se apresentando. Flávio, se apresenta para nossa audiência, conta o que você faz aqui na Itworks. Legal. Bom, eu tenho trabalhado na Networks com a área de marketing, de atendimento ao cliente e de vendas. Então, sempre no desafio, né? Vendas correndo atrás de vendas, marketing prover vendas e o atendimento ao eu costumo consumidor, dizer que o primeiro pilar de sucesso de uma empresa se chama Com vendas. certeza. É isso Sem aí. vendas, É isso mesmo. seja onde for, né? Não tem Exatamente. negócio. Então, imagina o calor sempre, né? É, Que o bicho pega. Le- Mas é isso, muito bom estar aqui juntamente com o Matheus, com você, Rubens, com o Legal. Ícaro também, legal. E você, Matheus, se apresenta para nossa audiência, Vamos por lá. favor. Bom, meu nome é Matheus Scaglione, sou diretor de tecnologia e produtos aqui na Itworks. Já trabalhei há mais de 17 anos na área de tecnologia, voltado para varejos, grandes contas, gestão de projetos também. É um privilégio dividir a mesa com vocês aí e bater um papo sobre inovação, expansão de negócios, que é um assunto em alta, né? Legal, sim, não tenha dúvida, né? Expansão, tecnologia, a gente está numa era de inovação e de as coisas acontecerem rápido, né? eu costumo dizer que vendas, né, o resultado de uma empresa é ciência, tecnologia e matemática. Ciência são os métodos que a gente aplica para ter mais performance, que está atrelada a processos, né? A parte de tecnologia é o que realmente traz a expansão em escala e a matemática é acompanhar seus indicadores. É isso mesmo. Esses três pontinhos não tem erro. Ícaro, aproveita. Bom, eu sou o Rubens, sou CEO da Itworks, mas eu queria que você aproveitasse agora e se apresentasse aí para nossa audiência. Fala um pouquinho da sua história, o que você faz hoje. Meu nome é Ícaro Martins, sou fundador da Vapt Franchise, hoje considerada a maior rede de intermediação de vendas de veículos do país e o melhor, em 40 minutos. Através da nossa rede de franquias, né, a gente conseguiu criar um ecossistema onde a gente comercializa veículos em alta velocidade e expande no mercado em alta velocidade. Mas eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei a essa ideia. Eu venho no mercado do carro, minha veia é vendas, né? E as vendas sempre esteve presente na minha vida. Fui gestor, fui pouco tempo vendedor mesmo, trabalhando em empresas. Tá. Já muito cedo tive a oportunidade de gerir equipes de vendas em concessionárias. Fui o principal gestor do país, coloquei Nissan em segundo lugar de market share de mercado. E uma história inédita, né? Isso lá em 2011, a Nissan era 17ª. Eu lembro que veio o Ivan Flores, do México, falou assim: como vende tanto, né? E o dono queria morrer, porque falou: por que o diretor veio do México falar com você? Ah, porque quem vendia era eu. Mas, né? O quanto Simples é assim. importante a venda, né? E não só isso, Rubens, eu falo que nesse momento, mais do que vender, é liderar, gerir a equipe de vendas, saber extrair o máximo de uma equipe, né? Trazer alta performance numa marca que não via alta performance. Eles vendiam ali 5 carros mês, 3 carros mês, né? Quando eu vim de Volkswagen, eu falei, eu não aceito. Eu falei, como é que eu vou trabalhar um mês inteiro para vender 3 carros? Isso é muito triste, né? Você atendendo o cliente entrando, cliente saindo. Eu falei, vou vender 60 carros. No sexto mês eu vendi 120 Nissans. Esses 120 Nissans, eu tinha 5 vendedores, não tinha avaliador, praticamente no peito, fazendo o quê? Dando melhor atendimento. Então, Legal. hoje a gente percebe que para tudo tem método, né? Cada vez mais que o tempo está passando, então está sendo falado de cultura, valores, propósito, né? Métodos para tudo. E naquela época eu exerci um método infalível que era o quê? Pessoas. Então, eu atendia o cliente junto, na íntegra, eu treinava o meu time constantemente, eu trabalhava muito a questão da motivação. Tá. Falo que eu gosto muito de trazer na motivação
a história das guerras antigas, né? Espada, Alexandre o Grande, né? Os 300. Porque antigamente eu falo que esses caras eram líderes mesmo muito foda, porque, pô, os caras conseguiam fazer com que pessoas morressem felizes. Pela Né? causa Pelo dele, né? propósito, né? Pela causa, pelo propósito, né? Que naquela época era o quê? Alimento, era Sim. espaço e sangue, né? Muito sangue. As pessoas morriam muito. E eu consegui trazer isso na época da Nissan para dentro do nosso cenário. O que eu falava? Antigamente as pessoas usavam espadas para conseguir se alimentar. Hoje em dia, ou para ser livre, né? Muitas Tá. vezes. Lembra os caras? Sim. Freedom e Isso, blá blá. sim. E lá na concessionária, eu falava assim, gente, hoje em dia o que traz liberdade se chama dinheiro. Falei que a pior coisa que tem é você chegar com a sua namorada dentro num restaurante, né? Aí, cara, eu já passei por isso na vida, já você não tem dinheiro. Aí você não deixa a menina escolher, começa daí, né? Você escolhe por ela. O que você escolhe? O mais barato. Então, assim, é triste isso, né? E o que traz liberdade? Para você poder se vestir bem, para você comer, para você poder viajar, dar uma escola boa para seus filhos, chama dinheiro. Então, através de vendas, todos tinham oportunidade de ter dinheiro, né? Fala que a venda é ilimitado. Assim, eu não conheço uma empresa que fala assim, ó, você só pode vender tanto. Não. Você tem as metas, mas se você tiver alta performance, você pode continuar vendendo, o que vai te trazer uma remuneração muito boa. Eu falava muito para eles assim, gente, médico estuda 11 anos, 15 anos para conseguir um diploma, conseguir passar depois na residência, fazer todo o processo, engenheiro. Então, você vê médico hoje em dia, tem muito médico ganhando 20 mil reais. Sim. 20 mil reais. Infelizmente, não é um salário mais, não é um dinheiro que a pessoa se considera classe B. Hoje o cara que tá ganhando 20 mil, ele tá na classe C, assim, ó, pagando as contas, se ele tiver filho, esposa e tudo mais, tá pagando as contas e vivendo uma vida ali bem controlada. Não tem liberdade, né? Não tem liberdade, exato. Então, assim, vou pro Caribe? Vou. Mas para onde? Um resort terrivelmente ruim, né? Comer camarão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aí, Cadu. Você está falando, ó, venda é importante. Você contou da sua história, que você fez uma analogia com guerra, ir para cima. Hoje você tem a Vapt. São quantas franquias? Hoje nós temos 350 unidades vendidas e 125 já implementadas. Já implementadas. É. Agora, o grande desafio que eu pergunto é o seguinte: como que você faz para escalar esse seu conceito, esse processo? Como que você faz isso daí? Ô Rubens, eu costumo dizer que desde os ditados, né, água mole, pedra dura, tanto bate até... Cara, a base sempre é a mesma. Se a gente pegar todo... é isso que eu estava querendo dizer até em relação aos métodos, né, de motivar, de engajar, de pessoas. Hoje, quanto está sendo falado sobre pessoas? Né, sobre a importância do colaborador, sobre a importância do cliente. Se a gente pegar os maiores players aí do mercado, McDonald's, Magazine Luiza, entre outros, eles só falam disso. Cultura, só falam de pessoa para pessoa, pessoas compram o seu produto, você engaja com pessoas, né? Cada vez está saindo mais a logo da empresa uma pessoa que está ali representando Exato. a emoção daquela empresa. Então, só que a maioria das pessoas fogem do básico, que se chama, por exemplo, empatia. Né? Tem muitos problemas de gestão, de liderança, de pessoas que acham que tem que nascer líder, que tem que ter dom, ou de pessoas que simplesmente não se desenvolvem. Então, se a gente pegar desde os primórdios, qual que é a base do sucesso? Se desenvolver. Né? As mães falavam que vai para a faculdade na época. Hoje em dia não é faculdade exatamente que vai desenvolver uma pessoa, mas tem inúmeros cursos, mentorias, Sim. palestras, enfim, voltado para o empreendedorismo. Então, o que eu costumo dizer? Cara, treinamento, motivação, execução próxima e acompanhamento dos dados, os indicadores. Taíker, mas como é que eu treino? Cara, tem inúmeras maneiras de treinar o time. Né? Desde brainstorm, tempestade de ideias, o rolling play, pegar o próprio acontecimento do dia anterior, trazer pontos fortes, pontos fracos, e tem, né, o Google espetacular que te ensina a treinar de tudo quanto é jeito. Né? Então você colocou aí treinamento? Treinamento, motivação, execução próxima
e acompanhamento dos indicadores. Legal. Essa é a base do sucesso de qualquer empresa. Outra coisa muito importante é você entender quais são os pilares da sua empresa. Por exemplo, estrutura, pessoas, processos, cultura, marketing. Para quê? Para que dentro desses pilares você possa analisar onde estou errando. Sempre em um dos pilares vai ter uma falha. Ontem, por exemplo, eu estava em uma das minhas empresas que eu acabei ficando distante, né? E aí eu falei, cara, eles estavam chorando, espitando. Meu Deus do céu, o mundo tá acabando. Eu falei, calma, não tá não. Eu acabei de chegar, vou resolver. Aí, cara, eu peguei assim, gente, vamos lá. Primeira coisa, endomarketing da empresa, como é que tá? Ah, mas por que endomarketing? Tá, eu falei, vocês não estão apanhando? Empresa de marketing. Não estão apanhando? Estamos. Falei, mas vocês têm mais resultados ruins ou resultados bons? Não, muitos resultados bons. Falei, então por que vocês estão apanhando? Vocês não fazem endomarketing. Vocês não estão cacarejando os bons resultados. Aí a pequena massinha dos que, infelizmente, não tem competência nem para discutir o que é marketing, estão fazendo um estrago na vida de vocês, vocês estão se enfiando no buraco e não estão se defendendo. E se defender, vocês não precisam brigar, é simplesmente cacarejar, mostrar, né, o que vocês estão fazendo de bom. Falei, outra coisa, vamos lá. Eu tenho aqui CS, eu tenho aqui designer, eu tenho aqui tráfego. Cara, parabéns, que estrutura que vocês montaram, surreal, assim, gente de alto nível. Falei, e o primeiro pilar de sucesso de uma empresa? Qual? Vendas. Vocês não têm um vendedor dentro desse negócio. Falei, aí vocês estão levando burdoada das outras agências, perdendo o cliente e também não estão se defendendo. Então você vai pegando assim, as bases, elas são as mesmas. Como é que tá a cultura do marketing, a cultura da empresa? Aí ontem eu falei, vamos tomar uma cervejinha com todo mundo, tal, fazer aquele network, né? Aí o pessoal falou, cara, porque eu tava de shorts. Falei assim, a gente pode trabalhar de short? Eu falei, deve. Qual que é o problema, equipe de marketing, trabalhar de short? Eu falei, gente, eu quero vocês felizes, eu quero vocês livres, eu quero vocês criando, eu quero produzindo, eu quero ver vocês resultado, aqui. Né? O que é o resultado do marketing? Criação. Sim. Quanto mais eu tenho uma agência de pessoas felizes, que se sentem livres, que consigam falar, mais eu consigo coletar a informação e evoluir, né? Uhum. Então são coisas, Rubens, assim, de gestão, que as pessoas pecam muito por falta de desenvolvimento. Eu falo que a habilidade de liderança, né? O povo fala muito assim, chefe líder. Então, cara, tudo é a mesma coisa, se for pensar. Só que muda que o quê? Que o líder ele tem mais conhecimento. O líder ele trata de inteligência emocional, ele tem inteligência emocional, o líder ele tem habilidade, ele tem muito mais articulação com as pessoas. O líder, ele consegue extrair das pessoas o que é bom, ele consegue fazer com que o ecossistema do negócio funcione a favor dele, ele não trabalha sozinho, né? E às vezes a pessoa que é considerada o chefe, só pelo fato dele não ter essa parte de desenvolvimento muito clara, ele acaba errando. Às vezes ele não está errando nem porque ele é ruim, ele está errando por falta de conhecimento. Daí não consegue ter empatia suficiente para olhar no olho da pessoa, para saber que eu fiz uma brincadeira. Aqui é onde a gente está se analisando. Eu estou aqui falando com vocês, eu tenho que medir se eu estou passando do ponto, se eu não estou. Mas eu tenho que ter isso dentro de mim, né? Senão eu começo a falar aqui um monte de coisa e não vai andar, entendeu? Não, legal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em venda, falou em estar acompanhando. A Vapt, ela tem um slogan. Venda o seu carro em 40 minutos, né? O quanto você acha que é importante esse slogan, a percepção que esse slogan traz para a confiança da marca? Olha, na verdade, assim, quando eu decidi empreender nesse segmento, isso foi em 2016 com outra marca, foi através das experiências que eu tinha dentro das concessionárias, né? Então, entendendo ali as necessidades dos compradores, entendendo as necessidades das pessoas que queriam vender carro, entendendo a necessidade do mercado, eu quis trazer algo novo, que na época eu pensava numa disrupção de modelo, mas assim, eu pensava em escalar com lojas próprias, que seria impossível atingir a escala que eu tenho hoje. E eu consegui formatar o primeiro modelo de negócio com a proposta, na época, de vender carro em 50 minutos. Mas o que acontece? Naquela época, essa frase, o impacto era muito forte, né? Vendemos seu carro em 50 minutos.
Na época a gente usava dinheiro do bolso na hora, uma frase Tá. assim, não tinha nem Pix. E tive a infelicidade de passar por um processo de falência em 2019, aí sim, por faltas não de liderança, por falta de habilidade de administração, né? Eu era um excelente empreendedor, mas eu não era ainda um administrador. Eu era um excelente gestor comercial, mas eu ainda não era um empresário. E tem uma grande diferença, né? Que é muito diferente. Então faltou planejamento, faltou orçamento, faltou a visão de como expandir com segurança, fali. Aí, quando veio para a questão da Vapt, eu falei em 2019, em fevereiro. Eu passei durante 8 meses achando que eu estava burro, né? Sofrendo. Quem roubou meu queijo lá? Quem mexeu no meu Sim. queijo? Querendo bater na ex-marca, querendo bater no ex-negócio. E conheci meu sócio Fabiano na época, ele falava, ei, cara, você consegue, nós precisamos trazer algo novo, a gente precisa criar algo novo. Eu falei, cara, o meu negócio anterior, no primeiro programa de tração de startups do Sebrae de Curitiba, eu fiquei em primeiro lugar em 999 startups do Paraná, né? Legal. Tive destaque na mídia, fui considerado inovador em 2016 no setor de vendas de veículos. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quando eu falei, os meus ex-sócios, ex-funcionários montaram negócios similares, porque eles estavam altamente treinados, eu tinha Sim. pessoa que estava comigo há 10 anos, e eu lá ferrado, né? Sem dinheiro, sem dignidade, processado, né? Então eu falei, caramba, mas como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho marketing, meu nome foi para o espaço, né? E o pessoal está crescendo, já tem gente com 3 lojas. E uma loja, na época, a conta era R$500 mil. Falei, meu, o que eu vou fazer agora? Eu preciso inovar de novo. Eu preciso trazer algo ainda mais revolucionário. Eu vou ter que revalidar tudo. E aí que está o grande segredo de inovação. Inovar não é recriar algo totalmente diferente. Inovar é melhorar algo existente. Também. É isso aí. Entendeu? Então, assim, inovação por exemplo, na contabilidade, tá, eu sou um excelente contador, estou cansado de ver as falhas de escritórios de contabilidade, como é que eu vou inovar? Eu vou enxergar essas falhas, eu vou mapear essas falhas, vou fazer um MVP, vou desenhar esse processo, vou colocar ele em prática, deu certo? Aí eu começo a pensar em escalar. Então, o que eu fiz lá com o meu negócio, com a Vapt? Revalidei todo o MVP. Uma loja que custava, por exemplo, 250 mil de custo, eu consegui baixar para 35. Tá. Com time reduzido, espaço reduzido, né? Marketing menor, pensando mais no online. Cara, chegava a pessoa e falava assim, ó, quer uma oportunidade de mudar a sua vida? O cara, quero. Mas a má notícia é, eu tô falido. Mas se você vier comigo, eu vou superar isso aqui, vai dar tudo certo, mas se você não vender, eu não consigo pagar seu salário. O cara, tá doido, você não vai pagar meu salário. Mesmo assim, eu consegui formar ali um time de pré-vendas, consegui formar uma administrativa firme, uma delas é a Laura, por exemplo, que virou empresária Sim. depois, né? Consegui formar um time muito sólido ali, pequeno, mas sólido. E por que eu tinha que ter um time de pré-vendas na época? Eu não tinha dinheiro para fazer marketing. E pessoas eu podia pagar daqui 30 dias. Então eu comecei a exercer muita questão da prospecção nos sites de classificados. Porque eu contratava as pessoas, eu conseguia fazer render, eu conseguia fazer dinheiro, eu conseguia pagar. E automaticamente eu comecei começar a girar e fazer marketing depois. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer com o espaço, né? Porque eu tava numa loja lá, com o aluguel era tipo 18 mil reais, era gigantesca, só que ela tava fora, não era uma localização boa. Eu falei, eu preciso de espaço de escritório. Né? Eu preciso de 30 metros, 40 metros de escritório. Aí eu peguei os móveis que estavam lá no meu negócio anterior, que era o que eu tinha, né? Tinha uma placa de ACM lá que tinha sobrado roxa, que era a cor que eu queria. Eu fui buscar ideias de ponto, né? Falei, cara, mas eu não tenho grana para fazer marketing para lançar uma marca nova. Falei, mas eu tenho os hipermercados, que já tem uma marca consolidada, tem escritório e tem um pátio limitado. Fui no Mufato, fui no Carrefour de Curitiba, consegui alugar os pontos, que já foi uma luta, né? Porque Aí você começou no... 3 mil reais, E aqueles pontinhos de 26 metros quadrados, o que eu fiz? Peguei as mesas, que era grande, era 1,20 m, e juntei uma mesa com a outra, coloquei vidro no meio, peguei a placa de ACM, mandei cortar o que deu ali. Eu devo ter gastado assim, entre mudar a fachada, tudo, 8 a 10 mil reais, né? E consegui montar a primeira lojinha da Vapt, as 2 primeiras. Na sequência veio um investidor que quis abrir Joinville, que era uma loja maior. Mas com o MVP validado,
ele já trouxe uma escala rápida. E o que eu fiz? Eu usei a própria marca dos mercados para validar minha marca. Porque quando eu falava assim, ó, vem para a Vapt, o cara falou, que Vapt quer vender carro 40 minutos? Que negócio que é esse? Eu falei, rapaz, eu tô aqui no Mufato, da João Paulino. Ah, você tá no Mufato? Tô no Mufato. Então eu vou. Então eu usei a marca do local que eu estava para validar a minha. É. Aí o que acontece na época? Você vê, eu falo que a sorte, ela anda com os corajosos, né? A sorte anda com quem corre atrás dela. E bem nessa época estourou a pandemia, né? Bem ali, eu abri essa loja, acho que era março, maio ali, abril, né? A pandemia foi bem junto. Foi. E os últimos decretos que saíram foram para as galerias de hipermercado. Então eu surfei a pandemia aberto. Sim, né? No hipermercado. Então eu consegui passar toda essa fase aberta, que também foi uma grande coisa. Daí eu fiz todo um trabalho de endo com os lojistas, que era o momento de estocar, que a gente tinha muita gente precisando da vazão, porque tinha que se capitalizar, né? Às vezes tinha 2 carros na garagem, e eles realmente fizeram isso. Daí que aconteceu, o Bolsonaro na época fez aquele negócio da FIP, a FIP disparou. Cara, eu falo que as estratégias que a gente não sabe, né? Eu não imaginava que ia acontecer tudo isso, né? Deu muito certo. E aí a gente validou todo esse MVP nessas lojinhas pequenas durante 2020. Para quê? Para entrar no franchise. Por quê? Eu ganho dinheiro com dinheiro do mercado, igual o Uber, igual o iFood, né? A pessoa leva o carro até o meu negócio, a gente faz o processo de avaliação, em 40 minutos a gente passa uma oferta, aceitou, perícia cautelar, cartório, pagamento na conta. Só que eu recebo e pago, né? Anexo 3, viu? Para sobrar só na parte de serviços ali. Falando aqui com os contadores, né? Tem que falar de anexo. Então, eu já ganhava dinheiro com o dinheiro do mercado. Isso também me trazia a oportunidade de poder montar um negócio sem dinheiro, menos 3 milhões, e conseguir ainda faturar. Inclusive, nenhum negócio que eu montei até hoje eu coloquei dinheiro. Todos os meus negócios eu montei sem dinheiro. E a Vapt, então, foi mais surreal. Eu montei sem nome, sem dignidade, menos 3 milhões, e hoje sou líder absoluto do mercado. Enfim, fiz todo esse processo de validação de MVP. Falei, caramba, e agora? Como é que eu escalo? Porque os meus concorrentes estão aí, que na época eles eram concorrentes, né? Estão aí crescendo e eu não tenho grana. Falei, cara, vou pro franchise. Vou validar esse modelo no franchise, vou fazer acontecer e eu vou conseguir escalar daí com dinheiro do mercado também. Os meus franqueados vão ganhar dinheiro com dinheiro do mercado, eu vou ter inúmeros investidores, que é melhor do que um investidor grande naquela que eu nem ia conseguir também, e eu vou conseguir escalar em alta velocidade. E a Vapt, a gente procurou o Sebrae de Curitiba, né? O Sebrae fez toda a validação ali do modelo de franquia, e o melhor, né? A pessoa que validou ali, ela chamava Sueli, ela morreu na pandemia, tadinha. Cara, na hora que ela viu o projeto, ela era uma senhora e ela foi uma das pessoas que fez o processo de franquia do Boticário. E eu não tinha grana para fazer a franquia, né? Porque era 100 mil, 150 mil. E ela olhou o projeto e falou, Ícaro, ela ficava até vesguinha assim, ela falava, Ícaro! Aí era assim que ela fazia, gente, Ícaro, meu Deus, que projeto é esse? Eu faço isso aqui para você, mas eu quero trabalhar com você. Ela tinha uns 60 e poucos anos, 50 e poucos. Falei, tá bom, Sueli. Naquela época, todo soldado todo mundo tava se alistando, meu irmão. Aceitando todo mundo. Soldado se alistado e que ainda com gabarito, né? Sim. Ela me fez 10 mil reais para fazer o processo de franquia em 5 vezes. Vocês acreditam? Então, viabilizou, né? Aí vem toda aquela parte documental, enfim, levamos alguns meses ali para fazer a formatação. E por ser uma franquia que não existia, foi ainda mais difícil, né? Porque o modelo não existia. Começamos a vender franquia em 2021. Cara, eu tenho um cara que eu encontro, vira e mexe nos encontros de franchise, que não sei o nome dele, mas também não falaria. É de uma empresa que chama Goakira. E eles eram um tipo de expansão, de acelerar as vendas de franquia, né? Só que o franchise pregava que uma franquia por mês era excelente. Às vezes eu falava, eu quero vender 30 franquias. Você tá louco? E aí eu fiz contrato com esse cara, começamos a trabalhar, né? E ele veio mesmo, com uma franquia por mês. Eu falei, cara, não quero. E eu comecei a apertar, ele pediu para sair, na época. E hoje a gente tá vendendo aí 25, 30 franquias mês, né? E toda vez que eu encontro ele, ele fala, cara, já tô com 350 lojas. Ele faz aquela cara assim, ô Ícaro, de dor, né? Porque ele teria ganho muito dinheiro com a gente, né? Sim. Mas você vê, não acreditava. Olhou lá para um cara falido,
olhou lá para um cara que tinha um puta modelo de negócio, mas era novo. As primeiras objeções, o que ele fez? Correu. Né? Falei, deixa esse louco aí sozinho. Correu pelas objeções ou pela visão? Falta de visão. Falta de visão. Falta de visão. Mas é que daí veio as objeções dos próprios candidatos que eles estavam recebendo ali, né? E a falta de visão e de capacitação desse pessoal, tinha muita gente em home office naquela época. Então, assim, era muito difícil. Eu falo que não tem como você vender algo que você não sente. Tem como você vender algo que você não entende, Sim. né? E essa... Eu queria pegar esse ponto, deixa eu só fazer um parênteses, eu queria pegar esse ponto e eu queria perguntar para o Matheus e para o Flávio, porque, de certa forma, a gente também passa por isso, porque a gente vem de inovação, a gente vem de tecnologia e num mercado que é muito tradicional. Como que... E por isso daqui, pelo que o Ícaro passou, a gente também passa. Eu queria que você desse uma visão aí de tecnologia, e eu queria que o Flávio desse uma visão de mercado desses desafios que a gente tem, que é muito parecido isso daqui, do exemplo que o Ícaro deu. Ó, escuta, não, eu já cria um monte de objeção, não tem a visão, e muitas vezes a pessoa não compra aquilo que pode ser muito bom para ela. Uhum. Bom, é isso mesmo. Na parte de tecnologia, é engraçado porque todo mundo, como o assunto está em alta, todo mundo fala assim, meu, eu preciso de tecnologia, eu quero tecnologia. E aí você vem, né? Você faz todo o teste, implementa, faz todo o processo aí de inovar, de criar soluções tecnológicas, aí você apresenta para o mercado. Aí um mercado tradicional como a área de contabilidade, de varejo, olha, sabe que precisa da tecnologia, mas ela dá um passo para trás e fala, calma aí, eu não sei se é isso mesmo que eu queria, se é isso mesmo que eu precisava, Se eu estou preparado. se eu estou às vezes. preparado, né? Se minha equipe vai aderir também. Sim. Então é um desafio enorme para a gente de tecnologia desenvolver, né? Ver o que o mercado está precisando, construir, e aí entrar área de vendas, de marketing também para ajudar a gente com relação a isso. Falta fé ou Mas falta coragem? convencer. Eu acho que falta. Eu acho que Primeiro falta fé, eu acho que falta e depois fé, coragem. coragem, visão. Eu acho que falta ele saber que ele vai estar fadado ao fracasso muito em breve. Essa é a Medo grande de errar, verdade. né? Medo A de pessoa errar. tem medo Não, de errar. Sabe pessoa qual que tem é a medo grande de- realidade? Eu falei isso com um parente da minha esposa essa semana, que ele atua na área de aço. Aço, essas empresas antigas de aço, Bina, de aço. tinta. Tá. E ele tá já com seus 60 e poucos anos, muito bem sucedido na vida, investiu na parte de imobiliário e tal. E ele tá tentando suceder a empresa pro esposo da filha dele, o genro, O genro. né? O genro. Sou ruim nesse negócio de nome. Mas enfim. E o menino tá sedento. E ele tá vendo lá, tá começando a querer dar treinamento, né? E daí ele falou, Ícaro, me ajuda, cara. Como é que você faz pro seu negócio escalar, para as coisas dar tão certo? Aí eu fui contando para ele, né? Eu falei, olha. Aí ele falou, mano, o Mauro, ele não acredita que é idiotice treinar, que é besteira em tecnologia, que é besteira trazer ferramentas novas pro negócio, né? O cara me ajuda a convencer ele. Eu simplesmente falei assim, ó, Mauro, você tem 2 caminhos na vida. Ou você inova e continua inovando no seu negócio, trazendo coisas que vão ajudar com esse processo de inovação. Você não precisa inovar criando nada. Tem muita coisa pronta, tecnologia, igual vocês são da contabilidade. Vocês entendem o que vocês estão fazendo. Vocês não são nenhum startupeiro, aventureiro, que estão criando uma tecnologia que para testar com o dinheiro dos outros. Não, vocês vivem contabilidade. Vocês tem uma história em cima desse mundo e uma história de credibilidade, né? Então, o que vocês estão trazendo para o mercado realmente é algo que vai ajudar muito esses contadores no dia a dia. E se esse contador ele não entender que ele precisa dessa ferramenta, ele precisa não só dessa, talvez até de outras, para que o processo dele fique mais rápido, para que a contabilidade dele esteja mais organizada, para que ele possa escalar, talvez não em número de unidades de contabilidade, mas em número de clientes, com muito mais assertividade, ele vai ser engolido pelo cara que investiu em vocês. É a mesma coisa do tio da minha esposa. Eu falei, cara, faz o seguinte, tem o G4 Valley agora lá, vai lá nesse negócio com o menino. Eu não vou. Ele falou, foi, cara, vai com o menino, pelo menos você vai satisfazer o menino. Eu falei, na pior das possibilidades, você vai ver tanta coisa falando de cultura, de pessoas, de inovação, de tecnologia, que no mínimo você vai sair com algum insight de lá. Isso aí.
E ele realmente veio. Você vê, um cara totalmente fechado. Resistente, né? Então o que eu falo, gente? Empresas que não inovam, morrem. Empresas que não estão ao lado de empresas que estão inovando, morrem. Uhum. É só olhar ao redor. Por que o mercado de táxi mudou? Tecnologia. Por que o mercado de entrega de alimento no Brasil mudou? Tecnologia. O que faz um negócio ser consistente e escalável? Tecnologia. Hoje Processo, né? quem não se adaptar com as mudanças que acontecem todos os dias, e antes acontecia a mudança, demorava para acontecer, né? Então, antes você aprendia uma tecnologia, ela durava 5, 6 anos. Hoje não, a tecnologia, ela vai Muito rápida. rápido, né? Rápido. Hoje, o que se espera das pessoas é que sejam como um app, né? Você tem que estar todo dia entregando coisa nova, funcionalidade nova e corrigindo todos os seus bugs que você tem. E o pior é que agora Né? com a IA ainda mais do que um app, né? O Exato. app tem que ser interativo, tem que Exato. conversar com você. Como é que está você, senhor Rubens? Seus clientes estão aqui, ó, 10 atrasados, 10 adiantados. Vamos agilizar a sua vida? Tem que ser assim hoje em dia. Né? Tá assim, você vê, é a nova era já do app. Sim, né? Então, Com inteligência mudança, artificial. Exatamente. É. Né? Hoje, no café da manhã, que eu estava conversando com duas pessoas e estava falando justamente isso daí, que em 1820, o limite, se achavam que o limite do homem era 30 milhas por hora. Não conseguia Mais do que isso. mais do que isso daí, né? Hoje, se ele anda no Fórmula 1 400 km por hora, Fórmula Indy, Fórmula 1 400 por hora. Então, o limite a gente que vai impondo, né? Muitas vezes eu que imponho o meu limite. Mas fala uma visão do mercado, do nosso mercado, em cima disso que o Ícaro tá falando, Flávio. O Ícaro, você estava falando, tem duas palavras que eu gosto muito, né? Que é inspiração e transpiração. As pessoas gostam muito de estar inspiradas, né? Não, acordei com uma inspiração e agora vou mudar o mundo. Mas a sua história mostra que teve mais transpiração do que inspiração, né? Então precisou muito acordar cedo, muito botar a mão na massa, muito dormir tarde, muita dedicação para que tudo aconteça, sabe uma né? coisa que é importante, que as pessoas não percebem? Superar o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Que imagina, você em frente, eu falo que eu tava em frente do inferno, o capetão lá dando aquela chicotada, fogão, bum, chamando, vem. Você tem que fechar o olho, meu irmão, e continuar andando. Você vai levando chibatada, você vai levando queimado, porque, cara, as pessoas, falando do que você tá dizendo assim, de inspiração, todo mundo tá inspirado o tempo todo, né? Apesar que tem contador que eu acredito não esteja, ele tá confortável com a vida dele. Você sabe, Cadu, que eu acho que tem muita gente confortável com a sua vida e prefere muitas vezes ele estar na calmaria do que mudar. A gente vê quando a gente traz uma inovação tecnológica em várias áreas, aí não é só contabilidade, em várias áreas. A pessoa fala o seguinte, mas está funcionando bem, por que eu vou mudar? Mas está tão bom do jeito que está, Já por tem a que eu vou rotina mudar? dele, né? Só que no dia a dia aqui, tem gente que está correndo aqui e Pra vai te melhorar. deixar para trás. Exatamente. Então, assim, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. E Rubens, um negócio que você vê, como que é assim a cabeça das pessoas? A gente está aqui discutindo de algo que somos nós que estamos lutando para disruptir, né? Sim. Para trazer soluções de mercado. A Vapt mesmo, depois que eu tive inúmeros problemas de escala inicial, né? Mas assim, principalmente processos, desenvolvimento das pessoas, né? Eu falo que franchise é educação. A gente está lá, então tive também uma mudança comportamental para deixar de ser um lojista, vamos dizer assim, para passar a ser uma pessoa de transmitir conhecimento, né? A gente está investindo muito em educação, muito. Isso é uma das coisas que, por exemplo, na contabilidade, eu até penso que é o que a gente está fazendo aqui, né? Você está investindo num podcast, num momento que para muita gente fala que esses caras estão brincando de falar, que esses caras estão lá, enquanto eu estou aqui com os números na mão, os caras estão batendo papo lá, né? Mas isso é o quê? Educação. Quando a gente começa a educar as pessoas e fazer com que elas evoluam, elas começam a entender a importância das ferramentas. No meu negócio mesmo, a gente, cara, é muito claro, o franqueado antigo que começou sem tecnologia e o franqueado novo que já começou com a tecnologia. Quando trava a tecnologia, o cara fala,
Pelo amor de Deus, acabou o mundo, meu Deus do céu, parou de funcionar o negócio aqui, eu não sei onde tem contrato. O antigo tá lá na caixanga com o mesmo contrato de 2020 e que já está desatualizado, porque o contrato atualizado está dentro do sistema, mas para ele tá bom. Uma dica que eu dou, pessoal, assista um vídeo, eu acho que tem só no Facebook hoje em dia. Quem mexeu no meu queijo? Vai falar muito disso aí. De querer ficar ali no confortável, no seguro e não buscar queijo novo. E aí, se não buscar queijo novo, né, o risco é muito grande. E me fala uma coisa aí, Cadu. Qual o conselho que você daria para quem está querendo começar um negócio novo? O camarada ele quer começar, por onde ele começa? Primeira coisa que ele tem que entender o que ele faz bem. Se ele é de vendas, se ele é da parte de tecnologia, se ele é de administração, e o que ele ama, o que está dentro dele. Porque eu falo que assim, fazer um negócio por fazer, tem muita gente que faz isso, abre um negócio visando o dinheiro. Ah, não, esse negócio dá dinheiro, eu vou entrar nesse negócio, mas o cara não ama aquilo, o cara não entende daquilo. Como é que ele vai fazer aquilo dar certo? Só vendo a questão do dinheiro. E dinheiro não tem milagre, meu irmão. Dinheiro não tolera desaforo, dinheiro não aceita passado e dinheiro não cai em árvore. Então, a primeira coisa que você tem que entender, eu amo esse negócio, eu sou capaz de lidar com esse negócio. Eu falo que o problema das pessoas não é dinheiro, é o meio que proporciona que o dinheiro chegue até ela. Então, para que eu tenha um negócio sustentável, esse meio eu tenho que sustentá-lo. Um negócio. A pessoa tem que estar claro que o negócio CPF, CNPJ é a mesma pessoa. Né? E a empresa é um segundo casamento que você tem, é um organismo vivo que se você não amar, não cuidar, não fazer carinho, aguar, regar, levar para passear, esquece, não vai dar certo. Então, entender se aquele negócio realmente faz sentido para você ou não. Às vezes eu quero ter uma sorveteria, mas, pô, eu adoro uma sorveteria, eu acho legal. Tipo, tem umas sorveterias inovadoras hoje, Sim, com sorvete sim. diferente, né? É prazer em servir, ver as pessoas, pô, aquele olhar, né, de realização. É um negócio digno, é um negócio justo, né? Ah, eu quero ter um posto de gasolina, sei lá, que o cara queira empreender com um carrinho de cachorro-quente na rua, cara. Mas se ele fizer o melhor cachorro-quente, se ele amar o que faz, ele trabalhar pra caramba, chegar cedo, ele vai ter resultado. O dinheiro é só consequência disso, né? Depois disso, escolher as pessoas certas para estar dentro do seu negócio. Não contratar no desespero. Porque a maioria dos lugares que a gente vai não dá para contratar, o negócio está ruim, as pessoas não querem trabalhar. Cara, não quer trabalhar por quê? Não quer trabalhar para você. Porque o seu visual, péssimo. Seu linguajar, péssimo. Seu entendimento com pessoas, terrível. Nunca recrutei ninguém. Não sei reter, não sei integrar. Como é que você vai conseguir gente boa? Não tem jeito. Então você tem que estar preparado para isso. Se você não tiver, invista antes de alguma coisa que vai te capacitar para poder contratar e reter pessoas e desenvolvê-las. Eu falo que quanto melhor o candidato, mais o nível de exigência da liderança é muito maior. Sim. Porque gente boa não vai trabalhar para banana. Isso aí. Isso mesmo. Banana não trabalha para macaco. Quer dizer, macaco não trabalha para banana. Não tem jeito, ao contrário. Desculpe. Enfim, depois disso, definir bem os processos. Quais serão os processos que eu vou ter na minha empresa? Quais serão os processos de vendas? Quais serão os processos administrativos? Quais serão os processos financeiros? Uma vez que eu tenho lá, eu sei o que eu vou fazer, onde vou empreender, já escolhi minha estrutura, contratei as pessoas certas, processos estão bem definidos, né? E eu estou apto a continuar batendo até afinar esses processos. Daí vem processo de melhoria contínua. Significa que o primeiro processo definido é o que vai estar eternamente. Isso pode mudar a cada 2 dias até acertar. Pode ser que mude até, às vezes, 2 vezes no dia. Exatamente. Não tem como ficar travado. Eu estou vendo que está dando tudo errado, mas não, esse é o processo. E mudar rápido, né? Mudar rápido. Então, estar adaptado às mudanças e ter a visibilidade para mudar é algo que faz total diferença. E depois disso, eu tenho que saber que, para que eu consiga uma empresa que vai criar performance e qualidade,
eu preciso ter um processo de cultura bem implementado com as pessoas. Eu preciso ter um marketing bem estruturado, né? Porque sem marketing, nada escala. Eu preciso ser visto. Sim. E continuar fazendo esse desenvolvimento, né, Contínuo. contínuo. Ah, mas beleza, Ícaro, eu amo tal coisa, mas eu não quero, eu tenho medo de inventar algo. Procura uma franquia, por exemplo, né? Tem franquia Você hoje. acha que o Avapt é uma boa? Cara, assim, eu sou suspeito de É o seu falar. momento agora, hein? A Vapt, você vê, falando de inovação, né? Sim, é. A Vapt entrou na área de serviços. A gente movimenta ali 3 milhões, sobra em torno de 12,5% de lucratividade desses 3 milhões, que é o faturamento do nosso franqueado, né? Se o franqueado fizer uma boa gestão financeira, tiver um bom contador, um bom sistema de contabilidade, ele vai conseguir gastar menos. Eu estou passando, por exemplo, agora nas minhas lojas, por todo um processo de mudança voltado para olhar para o financeiro, não o que se ganha, sim o que se gasta, né? Os nossos franqueados têm franqueado tendo receita líquida de até 40%. Mas por quê? Mas como assim, cara? 40%, 35%? Isso não existe. Claro que existe. Mas quando você está nos pilares de inovação, Sim. Gestão. quando você tem tecnologia, quando você tem gestão, quando você tem processo Controle. otimizado. Então, o que o franqueado tem que fazer? Só a roda girar. Exato. Aí o que o franqueado quer fazer? Reinventar a roda. Então, né, o pessoal foge do simples, né? Ah, Foge do é o simples bem feito, arroz com feijão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus. Dentro disso daqui que o Ícaro falou, fala um pouco do ponto de vista de tecnologia, o quanto que a It-Works está inovando, o quanto que ela está fazendo. E depois eu queria que o Flávio falasse sobre produto. Queria que você falasse da tecnologia e depois o Flávio falasse quais os produtos que a It-Works tem, que ela traz essa inovação, que é diferente, que agrega para os clientes da It-Works. Bom, a gente passou por um processo de mudança há um tempo atrás, né? Onde a It-Works passou a ser uma empresa de inovação, voltada para tecnologia, área fiscal e tributária, mas se posicionando mesmo como uma empresa de inovação. E a gente acompanhando toda essa onda do mercado, nós desenvolvemos nossas soluções com a nossa própria inteligência artificial, né? A gente está aí há mais de 2 legal, anos já por com sinal. ela, aprimorando isso todos os dias e atuando em dores que o mercado tem, né? Dando um exemplo aí, por exemplo, a parte de recuperação de créditos. Uma empresa tradicional que não investe em tecnologia conseguia fazer um processo de recuperação de créditos em 60 dias, 90 dias. Hoje, com a nossa inteligência artificial e com a nossa tecnologia, a gente faz uma análise de oportunidades em até 48 horas, já tem um resultado e já entrega para o cliente quais são as oportunidades que ele tem para poder E sabe recuperar. uma coisa que eu acho interessante, Rubens? Eu sou empresário, né? Mas eu não sou especialista em contabilidade. E você vê que quando a gente fala uma mudança de regime, por exemplo, de simples para Presumido. presumido, por exemplo, né? Isso exige uma necessidade. Chega um momento que não tem para onde correr. Sim. Até isso aí. poderia estar no simples, mas aí começa você ter outros negócios, você tem que prevenir segurança, então você tem que entrar com uma holding, né? Não tem para onde correr. O contador antigo, que não tem, por exemplo, uma tecnologia como a de vocês, que traz tudo na mão, vamos dizer assim, ele não quer mudar. Exatamente. Porque para ele é Ele difícil. ele vai sugerir você abrir 4 empresas do Simples Nacional e fazer empresas E diferentes. equilibrar prato, né? Ele não quer Exatamente. mudar porque Exato. para ele vai ser difícil, ele vai ter que fazer E vai conta. inibir o seu crescimento. Exato, e porque daí ele vai ter que fazer conta, por exemplo, questões fiscais, do que abate, onde tem que estar. E a tecnologia facilita isso. Exatamente. Né? Dá Vai escala, fazer né? escala, né? É. Vai fazer escala. E você vê, no mundo contábil, eu estou nesse mundo de startup, assim, eu não sou startupeiro, mas eu participei disso lá em 2016 e já tinha empresas grandes, inclusive, né, já buscando inovação no setor contábil. Então você vê como isso é algo latente que vem desde lá de trás, mas ainda existe uma necessidade do próprio empreendedor contábil entender que isso vai mudar a vida dele. Até porque todo dia sai tecnologia nova e você tem que ir aprimorando. Fala um pouquinho de produtos que podem ajudar os nossos clientes. Flávio. Legal.
Inclusive, eu quero É, comprar, viu? Já vou pegar meu contador lá e falar assim, ó, se então, você não não, entrar na Networks, eu vou mudar de ô, contador, Igor, vou pegar um que tá. eu vou dizer para você uma coisa, você tá aqui é para isso. Brincadeira. A Itworks, ela trabalha, né? Engraçado que consciente e inconscientemente, dentro de um pilar já muito conhecido no mercado, que é começar os desenvolvimentos por um porquê, né? E não começar, o que eu vou fazer? O que é a última coisa, né? Qual é o porquê de trazer aquilo? Qual é o como eu vou entregar aquilo? E, legal, o que eu vou entregar? Então, quem sabe o primeiro projeto da Itworks veio sobre o quê? Aí eu tenho uma ideia e preciso entregar isso. A partir daí, a Itworks veio sempre dentro do porquê. Por que que eu preciso trazer uma tecnologia de comportamento do cliente, por exemplo, que é a última tecnologia que a gente trouxe do mercado e a primeira que a gente importa ela, né? Trouxemos da Alemanha. Por que que eu preciso disso? Eu preciso disso porque o mercado hoje não conhece dados básicos. Quantas pessoas entram dentro da loja? Qual que é a cross-visitação dentro da loja? Quantas pessoas saem dentro de uma loja sem comprar nada? Qual que é o ticket médio das pessoas que transitaram dentro da loja? E se uma pessoa, por exemplo, dentro do supermercado, a pessoa passou dentro de uma seção de produto de limpeza, mas na caixa registradora ela só tem produtos Alimentação. de Como é que hortifruti. faz isso manual? De hortifruti. Meu Então, irmão, assim, não faz. se ela parou dentro de uma rede, de uma seção de limpeza, por que que ela não levou? E aonde ela está comprando? Então, esse foi um porquê que a gente começou a ver. Encontramos uma ferramenta, que é o quê, que é o como vamos entregar, e estamos trazendo para o Brasil e colocando o que vamos entregar. Não é, eu tenho uma ideia e agora eu vou colocar aquilo goela abaixo dentro do Sabe o que é mercado. legal? Não, eu tenho um porquê que eu preciso, eu vejo como que a gente vai fazer e a partir daí o que eu vou fazer. E o que é a ferramenta Ariadne. Está no nosso painel atrás, que você vai ver ali a ferramenta. Então, a Itworks tem construído isso e por aí vai. Contabilidade, tem produto para contabilidade, tem produto para o varejo, grande varejista, tem produto para o pequeno varejista, tem produto de recuperação, tem produto de guarda de documento, e sempre dentro de todo esse cenário por que eu preciso fazer algo diferente? E sabe o que é? Como eu vou fazer algo diferente e o que eu entrego de algo diferente? E Né? vou te dizer uma coisa, Rubens. Boa parte da minha escala, como eu vim sem caixa, vamos dizer assim, né? Até boa parte da minha escala eu trabalhei com pouca tecnologia, mas usando tecnologias prontas. Por exemplo, o WhatsApp, que é uma puta ferramenta. Sim, né? Exato. E quando eu fui... mas eu sempre quis ter a tecnologia dentro de casa. E aí que está um grande segredo do negócio. Isso faz total diferença. Vocês que já estão na contabilidade e eu que era do carro. Os processos já estão mapeados e bem definidos. Sim. A máquina de vendas, a máquina de tração humana, que é os contadores que estão nos ouvindo, já está definido. E a gente não está lá para mudar isso. A gente está para trazer uma tecnologia que agrega esse dia a dia e que melhora, voltada no porquê. E é o que eu falo na Vapt. Eu vejo muita tecnologia obsoleta, startups falindo, por quê? Criam-se tecnologias para algo que eles querem suprir. No nosso caso, não, a gente está criando tecnologia para agregar no porquê das necessidades de cada negócio. E isso faz muita diferença, porque é uma tecnologia segura. É algo que está vindo junto com o processo do dia a dia. E o que acontece assim é quando a gente começa pelo porquê, você não precisa empurrar o produto, né? Então imagina, eu criei uma nova forma de beber água. Criei uma nova forma de beber água, não vai ser mais pelo copo. Eu quero empurrar água ela abaixo, essa forma. E a pessoa fala assim, mano, não, eu tô feliz com o que eu tenho. Quando você identifica um problema, uma necessidade, poxa, as pessoas que têm um problema de traqueostomia não conseguem beber água. Poxa, como eu poderia trazer uma solução para ela, para que ela pudesse ter uma forma de se alimentar, uma forma de curtir um alimento. E eu começo a pensar no que ela precisa. Como que ela precisa? Agindo na dor. O que eu faço então, né?
a VAP te fez. É, Sim. A VAP te fez, olha, escuta, o camarada precisa vender o carro dele. vai vender aonde? Vai Vai vender vender pra aonde? quem? Sim. Vai vender que jeito? Né? O mundo cada Em vez dia é de mais tá saindo, frenético. exatamente, em vez né? de ele estar anunciando, correndo risco E num de. processo Pô, extremamente aí- E sabe burocrático. onde que a gente está hoje, Rubens? Eu falo que você perguntou do slogan de 40 minutos. Para mim, hoje, pouco importa os 40 minutos. O que importa é as pessoas entenderem que eu sou solução de mercado, que eu atendo necessidades. Porque, exatamente. Quais são os seus porquês? Quais são suas necessidades? O que eu vou te ajudar hoje? Qual o sonho que eu vou realizar? Eu falo até pagar a conta, é sonho, né? Sim, Muitas vezes. exatamente. Você tem o carro, vai pagar a conta, vai fazer uma viagem, sei lá, é um velório, ou é um remédio, ou é uma casa. Esse carro é o meio que vai possibilitar algo. Sim, E eu falo que as pessoas, muitas vezes, elas estão com a cabeça voltada para aquele bem, para aquele. Mas, cara, o que mais importa é a necessidade dela. Ô, Ícaro, quer ver uma coisa que você tá falando? Eu comprei moto há uns anos atrás. E aí falei assim, poxa, eu preciso Caio. comprar itens de moto, né? Primeiro item que você pensa, luva, capacete e jaqueta. Primeiro item de segurança. Aí fui comprar um capacete, procurei na internet qual que era o capacete mais seguro que tem. Peguei a marca e comecei a pesquisar preço. Ah, R$ 3.000, 4.000, 5.000, 1.500. Muito barato, não deve ser bom. É, compra internacional. Um cara chegou e perguntou pra mim assim, que moto você tem? Ele não respondeu a minha pergunta. Ele me fez uma outra pergunta. Sim. Eu falei, não, a minha moto é uma moto estradeirona, daquela de, cara, pegar estradas, tal. Cara, mas esse capacete que você tá querendo é uma moto de velocidade. Não é pra moto que você quer. Entende assim, o vendedor não foi um respondedor de Ele perguntas. atendeu a sua necessidade. Ele não estava preocupado A com gente o tem- preço do que ia ser vendido. Ele É. estava preocupado com o que ia te atender. O Que vendedor gera o hoje que em é o laço dia, emocional. exatamente. o vendedor tem mania de responder pergunta. O vendedor não tem que responder, o vendedor tem que saber fazer pergunta. Quando ele me fez aquela pergunta, ele mudou totalmente o meu conceito do que eu precisava, do que eu achava que eu precisava, para o que ia atender a minha necessidade. Então as pessoas às vezes entram dentro da sua loja, né, e falam assim: ah, eu quero vender este meu carro. Espera um pouquinho. Por que você quer vender o seu carro? Qual que é o seu objetivo de vender? Não, eu quero vender porque eu preciso de dinheiro Posso, por rápido. quê? Exato, eu preciso de, cara, colocar esse dinheiro numa casa que eu estou construindo, eu preciso colocar esse dinheiro no investimento da educação dos meus filhos. Poxa, legal. A partir daí você tem a ferramenta Sabe o que certa. costumam dizer? O carro para nós pouco importa. Se o carro é uma Ferrari, se o carro é um Gol. Para mim não interessa. O carro é um. Eu não tenho estoque. Eu não tenho apego emocional com o carro. Eu tenho apego emocional em resolver a vida do meu cliente. E que ele fique. Que aquele momento se faça algo que ele não vai esquecer jamais, né? E a mesma coisa em todos os negócios. Você vê, a contabilidade, cara, é algo muito importante. É algo assim, se cometer uma falha, A gente eu já vê vi. algumas empresas quebrarem por erros. Olha, né? eu já vi, por exemplo, situações de tributação errada, que foi feito tudo errado, gerou um imposto do Mas caramba, isso- que às vezes não era o caixa do cara, quebrou o preço do cara. Exato. Isso aí. A gente vê Isso é Ou bem quebrou comum. um CPF, que daí o cara vai ter que pegar outro CPF, fazer outro CNPJ, para tentar recomeçar. E quanto mais segurança puder ter, ainda mais para contador grande, tá? sim, Contador grande aí que está se aventurando a ter lá 200, 300, 400 clientes, se ele não tem uma tecnologia como a para de saber o que está vocês, fazendo. para saber o que está fazendo, ele faz merda todo dia. E a merda todo dia de um cliente é algo muito grave. É muito grave. Porque para aquela vida, às vezes para o cara é só mais um cliente que está pagando para ele quinhentão por mês. Mas para o cara que está sendo lesado, meu irmão, o impacto é grande. Então, eu vejo que as pessoas não podem ter essa resistência com a inovação. Ainda mais de pessoas bem intencionadas, né? Até porque a tecnologia tem muita tecnologia nova, né? Tem muita tecnologia. Rubens, nova. quanto que você viajou no meio do ano passado, desse ano, no ano passado? Foi, olha, esse ano que a Quantas gente horas de voo? Semana passada a gente estava em Nova York. A gente teve a oportunidade de estar com o Sescom na Universidade da Colômbia. 3 dias ali de um aprendizado sensacional ali sobre inteligência artificial. A gente usa a inteligência artificial. Quanto nas você nossas investiu mais ou ferramentas. menos só em conhecimento
de tudo isso que você está trazendo de fora, porque não tem nada do Brasil, assim, se for pensar. Vocês estão trazendo A gente tá tecnologia de trazendo ponta de Alemanha, fora, que a gente sabe que inteligência artificial dos Estados Unidos, Alemanha, esses lugares estão 10 mil anos à frente da gente, né? Você fala assim, mais ou menos, o que é um investimento anual só para conhecer, para trazer para dentro da ferramenta de vocês? Em marketing esse ano aqui, a gente investiu quanto? Uns. Alguns milhões. Não, mas eu tô falando de viagem mesmo, tô falando Não, de viagem, eu particularmente. de eu fiz umas feiras que 8 vocês foram. Eu fiz umas 8 viagens. Até agora, novembro. Uma brincadeirinha dessa aí, a gente tá falando de mais de 500 mil, Não, né? não, com certeza. Com certeza. Com Mais de certeza. 500 mil. Então Até você vê, porque quando é eu investimento, viajo, né? quando Não é viajo custo. com é a empresa, investimento. a Investimento. gente viaja com o Matheus e com o Flávio, eles são caras, gastam muito. É. Já viu, né? Ô, Rubens, É agora verdade. uma pergunta. É todo mundo que pode investir mais de 500 mil, muito mais, na verdade, para só adquirir conhecimento? Não, o nosso propósito é investir isso daí e democratizar essa tecnologia. É isso que a gente tem feito. Canalizar tudo num sistema só, né? Exatamente. Daí você vê, as pessoas que, os contadores que estão ouvindo, eu não tô ganhando nada com isso, viu, gente? Aqui eu acho muito interessante, estou gostando bastante, eu conheço eles, eu sei o quanto eles se dedicam, se empenham, né? Você vê, e essa é a visão, às vezes, que a pessoa que está lá do lado de lá, o contador, ele tem que ter. Não é It Works, não é só a tecnologia, é as pessoas que estão por trás dela. Sim. Aí você, como CEO da operação, um cara cristão, um cara altamente empenhado, que está não só investindo em você, mas no seu time, para trazer o que tem de melhor para o mercado, com muita honestidade e clareza, né? Muitos dos contadores que estão nos ouvindo, talvez jamais vai ter esse capital todo que você está Sim, aplicando dentro desse sim. negócio. Então eu costumo dizer, Rubens, que a gente às vezes é o Jesus na vida dessas pessoas. A gente Vocês- morre por eles todo dia e volta O de novo. objetivo é trazer É. inovação e democratizada, né? Exato. A gente embarca a tecnologia que realmente é muito cara, tem muito desenvolvimento, tem muita gente envolvida para poder entregar aquilo lá, e a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso daí. Desde lá dos primórdios, quando a gente fundou a It Works, foi com o objetivo de fazer com que a pessoa pagasse aquilo que era justo de imposto. Sim. Nem mais e nem menos, porque hoje é 97% paga errado. Ou E paga além da mais, carga ser ou paga altíssima, menos. ainda paga errado. Tá? Exatamente. Ou paga mais do que deveria, ou paga menos e cria um passivo fiscal. E deixa a gente cabelo em pé, né? Porque a gente tem vários negócios, a gente percebe, por exemplo, na minha própria franquia. Tô falando como franqueado agora, né? Cara, movimenta ali 3 milhões, é pixinho, pix. Se não tem um controle, o cara tá movimentando 3 milhões, vai sobrar para ele 12,5%, vamos colocar ali 340 mil, né? Perto de 3 milhões, o cara começa a cometer falhas, ele começa a comer 30 no mês, 40 no mês, e não vai percebendo. Em 10 meses ele Uma tem bola de 400, neve. quebrou. Exatamente. Mas tudo é falta de cuidado, né? Que termina na contabilidade. Legal. Bom, a gente já está terminando aqui, o papo está muito bom. Foi muito legal aqui o papo com você, Ícaro. Quero agradecer aqui a sua presença aqui conosco. Grande prazer. Quero te convidar depois para você vir. Eu sei que você está projetando aí várias inovações, Sim! né? Depois eu quero te chamar Sim. aqui de novo para você contar essas novidades. Quero agradecer o Flávio. E todas as inovações estão atreladas aqui. A inovação de verdade, tecnologia. Sim, tecnologia, né? Você vê, eu sou de venda, eu sou vendedor. Eu sou vendedor, eu caixeiro viajante. Adoro. Mas com tecnologia as vendas acontecem muito mais Com forte. certeza. Obrigado, Matheus. Obrigado, Flávio. Legal. Obrigado, agradecer aí os nossos parceiros, que é o Portal Contábeis, o Portal Sigo Fisco. Agradecer também o RDD, o Roberto Dias Duarte, e o Anderson Souza, que está sempre com a gente. Esperamos você no próximo podcast. Muito prazer, Ícaro. Obrigado. Até mais. Um abraço para todos. Valeu. Valeu, tchau, tchau.